No ar, Manhã Melhor com Gui Moreira. Olá, bom dia. Começando agora o Manhã Melhor, o seu café da manhã na tela da Band. Muito obrigado pela sua audiência. Aceleração da carreira médica. Para falar sobre isso, eu recebo a Fernanda Costa Curta, empresária, mentora de médicos. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Gui. É uma honra estar aqui com você, é uma honra estar aqui no programa. Para começar, conta pra gente quais são os desafios empresariais enfrentados pelos médicos. Primeiro, o médico ele não aprende a ser empresário, ele aprende a ser médico. Então, quando ele vai ter uma clínica, quando ele entra para uma clínica, ele não sabe absolutamente por onde começar. Então, o primeiro desafio dele é gerir finanças, é gerir pessoas, é gerir o seu próprio negócio. Aquilo tudo é muito obscuro para ele, né? Então, ele fica completamente perdido por onde ele vai começar. E aí ele acaba entrando no grande buraco que são as operadoras de saúde. Então ele começa um desafio muito grande que é como eu vou ser um médico empresário. Como funciona essa proposta para acelerar esses negócios? A gente tem um programa chamado Programa Business Care, que é um programa de acompanhamento do CNPJ do médico, não só do CPF, porque a gente não faz nada sozinho, né? Ou seja, o médico, seus sócios, sua secretária, seu administrativo, para que a gente possa compor um time de alta performance para atender melhor o paciente e dar maior consistência para essa clínica. Esse programa ele é baseado em pilares de negócio, gestão de pessoas, gestão financeira, vendas e marketing e planos e programas de tratamento e acompanhamento do paciente. E quais os benefícios e resultados que esses profissionais podem esperar? Olha, os benefícios são muitos. Primeiro, ele pode ficar tranquilo, principalmente quando a gente fala do médico cirurgião ou do médico intervencionista. Eu vou dar alguns exemplos. O cirurgião vascular, o cirurgião de coluna, o cirurgião de quadril e também o médico da dor, que entra agora como um coadjuvante muito importante no tratamento da dor. E eles querem ficar onde, Gui? No centro cirúrgico, eles querem ficar operando o paciente. Quando eles entendem que médico não precisa ser gestor, mas ele precisa saber de gestão, ele precisa olhar indicadores, ele começa a ter maior previsibilidade e maior acompanhamento da sua clínica. Então ele pode esperar um crescimento de até 70% do seu faturamento quando a clínica começa a estar organizada. Ou seja, o médico sabendo um pouquinho ali de todas as áreas, fica até mais fácil para administrar e trazer novos pacientes. Fidelizar. Eu acho que além de trazer novos pacientes, quando a gente fideliza o nosso próprio paciente, esse paciente traz por indicação. Então a gente começa a fazer um ecossistema de vendas muito eficiente. Muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor. Eu que agradeço, Gui. Foco em desenvolvimento infantil e superdotação. Para falar sobre esse tema, eu converso agora com a doutora Natália Rosendo, ela que é médica pediatra. Doutora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui. Doutora, para começar, responde pra gente o que é a superdotação. Superdotação é um funcionamento cerebral diferenciado. São pessoas que têm um funcionamento cognitivo diferenciado. Eles têm altas habilidades cognitivas, pode ser em diversas áreas, tanto criativa quanto acadêmica, né? Em outras áreas também do conhecimento, mas o importante aqui é a gente saber que não é só o inteligente, né? Não é só o quociente de inteligência que importa. São crianças, né? Que eu cuido mais desse público infantil, então são crianças que têm um funcionamento global diferenciado, então são crianças que podem ter frustrações, autocobrança, perfeccionismo, não só a questão da inteligência. É isso que eu quero trazer aqui de mais importante. E como os pais podem perceber essa condição, doutora? Os sinais, eles podem vir desde cedo, desde muito pequenininho. Então, a gente tem que ter um olhar diferenciado para isso. Então, são crianças que têm uma memória diferenciada, que lembram de fatos que aconteceram há muito tempo, mas são crianças criativas, né? Que inventam histórias, que inventam coisas do dia a dia mesmo, que pegam coisas do dia a dia e inventam histórias diferenciadas. São crianças que têm um aprendizado muito rápido, né? Podem ter marcos motores antecipados, marcos de linguagem antecipados. Então podem ser crianças que falam mais cedo. Tenho pacientes no consultório também que têm atraso de fala, mas a grande maioria tem uns marcos antecipados. Então são crianças que a gente vê que tem um desenvolvimento diferenciado dos pares, né? Além disso, também são crianças que têm uma autocobrança
cobrança excessiva, um perfeccionismo, então que tem que ser levado em consideração, que tem que ser acompanhado desde cedo. E o olhar da família, quando a família é treinada, quando a família sabe ver, né, esses sinais, isso é muito importante, porque isso permite que seja levada a criança para o profissional especializado o mais cedo possível para que o acompanhamento seja o ideal. Certo, doutora. E qual é o diferencial do seu atendimento, né, nesse processo? Eu atendo crianças superdotadas, tudo isso começou com a identificação do meu filho. Então, o meu principal diferencial é que eu sou mãe de superdotado, então eu vivo isso 24 horas por dia. Eu sei como lidar com isso, com todas as dificuldades que isso traz, com todos os benefícios, claro. Então, assim, a gente tem que elevar o potencial, saber como conduzir esse potencial para que a criança cresça com o melhor desenvolvimento possível. Então, eu como mãe, como pediatra, tenho estudado muito sobre isso, tenho vários cursos na área e também, Gui, eu tenho uma equipe especializada, então eu tenho toda a equipe multiprofissional junto comigo, eu tenho a psicóloga, a fono, a psicopedagoga, então toda uma equipe que entende sobre a condição para que essa criança possa se desenvolver da melhor maneira possível. E é isso, ótimas informações, doutora. Muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor na Band. Eu que agradeço o convite, agradeço pela oportunidade de poder falar sobre esse tema para o máximo de pessoas possível. E eu recebo aqui no Manhã Melhor o Dr. Eric Oliveira, médico cirurgião plástico e especialista em face. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Gui Moreira, obrigado pelo convite. Doutor, para quem são indicadas as cirurgias faciais? Gui, essas cirurgias são indicadas para todos os pacientes, homens e mulheres, de 35 a 40 anos normalmente, que já apresentaram flacidez, começaram aquele início de flacidez no rosto, ele começa a puxar a pele, ele sente a pele, a sustentação, toda a estrutura do rosto já está caída, ele começa a aparecer umas linhas mais profundas, perde o contorno do rosto e começa aquele rostinho onde o paciente não se enxerga mais e perde um pouquinho da autoestima. Agora, doutor, independe da idade ou não? Então, é uma cirurgia que normalmente os pacientes procuram a gente por volta de 35 anos. Só que hoje a gente está vendo cada vez o paciente mais jovem indo ao nosso consultório em procura de cirurgia de face. Principalmente para fazer também a questão da prevenção, né, doutor? Sim, prevenção e também hoje a busca maior é por causa dos novos medicamentos de emagrecimento rápido, principalmente por causa das canetas emagrecedoras, que ela tira o excesso de gordura de uma forma muito rápida e acaba perdendo sustentação dentro do rosto. E os pacientes chegam no consultório com aquela cara do medicamento, que é o rosto mais murcho, é um rosto derretido, que é como eles descrevem pra gente. Doutor, e quais os resultados e benefícios desses procedimentos? Bom, o primeiro, cirurgia de face, que é o cartão postal da gente, que é o rosto, é a volta da autoestima. A maioria das pacientes que chegam no nosso consultório procura esse retorno da autoestima. Você traz de volta todo o contorno do rosto, de mandíbula, aquelas linhas que estão com uma cara mais cansada. O paciente fica com o resultado muito mais jovial e o resultado natural. E a autoestima, eu acho que é tudo dentro de uma cirurgia de face. Muito bom. Lembrando também que não é só a questão de excesso de pele, né? Faz o reposicionamento também do músculo, né? Da musculatura. Sim, o rosto, quando ele dissolve, quando ele envelhece, ele não envelhece só a pele, ele envelhece principalmente a musculatura, que faz toda a sustentação do rosto. Então, o manejo só da pele, ele não reposiciona nada. Depois que a pele relaxa, você vê toda a estrutura como era antes. Muito obrigado, viu? Moreira, obrigado mais uma vez pelo convite e obrigado a todos vocês. E eu recebo agora no Manhã Melhor o Dr. Marcos Suerrara, ele que é ortopedista e especialista em joelhos. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Gui. É com imensa satisfação de estar no programa Manhã Melhor. Pois é, doutor, conta pra gente então o que é esse alinhamento cinemático de prótese total de joelho, né? Tema difícil, nome difícil. Bom, primeiramente, né, na artroplastia, na prótese de joelho, o médico ele substitui a articulação, né, pondo um componente femoral e um componente tibial, que é um metal de alta resistência, para situações de desgaste avançado. Porém, é importante lembrar que nem toda artrose severa ou desgaste severo ela tem uma indicação de prótese. Então, no alinhamento mecânico, que é o convencional, que é o que mais utilizado atualmente, você faz essa correção de todas as deformidades e deixa todo mundo com a perna reta, ou seja, com o joelho paralelo. Você se posiciona esse implante e o joelho fica reto, tanto nas deformidades diversas
Então, nessa situação, você tem que fazer o quê? Cortes ósseos e soltura de ligamentos para permitir que estabilize a articulação. Por outro lado, no alinhamento cinemático, você tende a respeitar o alinhamento natural de cada um. E tanto pacientes que têm deformidades para varo, que é o joelho aberto, como o valgo, que é para dentro, o joelho em X, você posiciona o implante justamente para poder recapear essa articulação e preservar toda a estrutura ligamentar. Então não tem nenhuma mudança brusca do eixo, né? Então por isso que a cirurgia fica mais individualizada. E quais são os resultados e benefícios desse tratamento, doutor? Qual que é o raciocínio nisso, né? Então na artrose do joelho, você vai tendo o quê? Uma perda da cartilagem e um defeito ósseo, aumentando a deformidade na articulação. E qual que é o conceito do alinhamento cinemático? Você utiliza a espessura do implante para poder compensar toda essa área gasta. Então o que acontece? Aquele espaço que ficou pinçado, né, na articulação, que está com dor, deformidade, você ganha esse espaço, né, então você eleva toda essa linha articular e você deixa de liberar toda aquela estrutura ligamentar ao redor, né, então tornando o quê? O alinhamento mais natural, evitando mudanças bruscas do eixo, tendo um bom controle neuromotor e biomecânica da marcha, né, e potencialmente melhorando a reabilitação do paciente. Correto. Com relação à recuperação, essa técnica também faz com que seja mais rápida ou não? Então, o que a gente tem de evidência hoje em dia é que a recuperação inicial, a gente tem uns scores melhores aí, o paciente ele tem um pouco mais de liberdade para caminhar, para fazer todas as atividades iniciais, né? Mas logicamente tem tudo estudos em andamento para a gente poder decretar se realmente, lógico, o alinhamento cinemático ele é superior ou não ao alinhamento tradicional. Muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor na Band. Muito obrigado, Gui Moreira, pela oportunidade de participar no teu programa Manhã Melhor. Qualquer novidade, qualquer dúvida, né, entre nas minhas redes sociais, estarei à disposição para qualquer esclarecimento. E agora vamos falar de transplante capilar com a doutora Karine Moraes, ela que é médica cirurgiã capilar. Doutora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Gui. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no programa Manhã Melhor na Band para falar desse assunto que está tão em alta no Brasil hoje, que é o transplante capilar. Doutora, para quais casos o transplante capilar ele é indicado? Olha, Gui, no geral, a gente indica o transplante capilar para aqueles pacientes que têm uma alopécia, que é a androgenética. Tem outros tipos de falha também, como queimaduras, cicatrizes, quando já está um quadro mais estabilizado, mas no geral a gente indica para esses pacientes que têm um quadro de alopecia androgenética. A maioria, né, 90% das pessoas são, no geral, homens, né, que começa aquela entrada, depois vai ampliando. Hoje em dia também tem mulheres que também realizam o procedimento, mas no geral são aquelas pessoas que têm essa falha no couro cabeludo e desejam reparar. Agora, a gente pode fazer também para aumentar a sobrancelha, os homens podem fazer também para completar a barba. Dá para fazer também, doutor? Sim, com certeza. Hoje em dia o transplante, todo mundo, quando a gente fala, pensa apenas em couro cabeludo, mas também a gente realiza o procedimento na região da sobrancelha para dar volume, ou aquela pessoa que não tem nada, a gente preenche. Na região da barba, muitas vezes a pessoa tem aquela falha na barba, deseja, né, que hoje em dia a gente até conhece aquela frase que a barba é a maquiagem do homem. Verdade. Então a gente acaba realizando o transplante e fica algo super natural. Ninguém nem muitas vezes sabe que a pessoa realizou o transplante capilar. Certo, doutor. Agora, como é feito o procedimento? A gente realiza a técnica que chama FUE, que significa extração por unidade folicular. A gente faz a retirada da unidade do folículo nessa região do couro cabeludo, que é uma região resistente ao hormônio que a gente chama DHT, que é a dihidrotestosterona. A gente retira folículo por folículo e implanta na região que não tem cabelo. Como é uma região resistente a esse hormônio, não há ação desse hormônio posteriormente, então a pessoa não tem a perda desse folículo que foi implantado. Então é um procedimento que é duradouro, não ocorre a perda, tá? É indolor, a gente faz anestesia local, é um procedimento no geral bem tranquilo. Tanto na sobrancelha também, quanto na barba, a gente retira dessa região que a gente chama de área doadora. A pessoa só precisa ter uma área doadora bem cuidada ali para a gente conseguir realizar o procedimento. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor. Agradeço o convite, muito obrigada. E quem tiver interesse em saber mais informações, siga nosso Instagram e estamos à disposição para mais dúvidas, tá bom? Obrigada, Gui. E o Manhã Melhor de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Para rever nossas edições, escaneie o QR Code que está aqui na tela. E eu volto semana que vem. Até lá!